E sucedeu que após Caim assassinar Abel de uma forma cruel, a terra se encheu de silêncio, visto que só o sangue do nobre Abel clamava por justiça. Então, carregando sua culpa, Caim se afastou da presença de Deus. Na verdade, a sua ação teria sido resolvida de uma forma pacífica, mas ele não quis ouvir a voz de Deus. A Bíblia nos fala do momento em que Deus falou a Caim após Deus aceitar a oferta de Abel. Em Gênesis, a passagem é bem clara. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Mesmo com o aviso de Deus, ele não seguiu a voz de Deus, mas pelo contrário, ele matou seu irmão e após esse ato cruel, este saiu da presença de Deus e vagueou como um errante até uma terra ao leste, na parte oriental de Éden. Ali, na terra inóspita de Nod, Caim ergueu seu assentamento. Seu orgulho assombrava todos os dias da sua vida. Lá, Caim não foi só, ele estava com uma mulher, provavelmente, uma parente, ou mesmo sua irmã. Ali naquela terra longe de Deus, Caim e sua mulher geraram um filho a quem deram o nome de Enoque, cujo significado é iniciado ou dedicado. Com esse nome augurava ele com um novo começo para sua vida. Assim Enoque simbolizava uma luz de esperança para o errante Caim. Então, em honra do seu filho, este ergueu uma luxuosa cidade. O trabalho era árduo, pedra a pedra erguia-se a cidadela, madeira a madeira eram decorados os edifícios da cidade. Pouco a pouco, a cidade florescia demonstrando o ego de Caim e a sua vaidade e ganância de se afastar de Deus o Criador. Com essa luxuosa cidade, ele queria perpetuar a sua marca através do trabalho e além disso, ele augurava se instalar num só lugar desafiando o decreto de Deus que dizia: tu vagarás pela terra e serás um errante, a terra te será maldita por tua causa e te colocarei uma marca para que ninguém te aleje. Essa colossal e engenhosa obra que crescia mediante o desdenho a Deus, ele batizou a cidade com o nome de Enoque. Dentro da cidadela ecoava duas verdades extremas: a culpa pelo acto de Caim contra o justo Abel e a vida que florescia na cidade longe da graça de Deus, o Todo-Poderoso. A vida em Nod crescia, a cidadela de Enoque se enchia de vida, as ruas que antes eram só plena poeira, agora se enchiam de brilho e andavam cheias de gente. E sucedeu que Caim teve filhos e filhas e quando Enoque se tornou adulto, tomou uma das suas irmãs como sua esposa cimentando a sua distância de Deus. Enoque gerou um filho que se chamava Irade. Dessa descendência nasceram filhos que não adoravam a Deus mas andavam longe dele. Essa geração buscava riquezas, beleza e prosperidade. Essa geração buscava valorizar o humano, enquanto que o eterno desaparecia. Foi em meio a esse contexto que nasceu Lameque, descendente de Caim, que, na sua época, instalou a poligamia visto que ele tinha duas esposas. Com esse ato degradava a vida moral da época. Suas mulheres eram Ada e Zila. Este é também citado como um assassino visto que assassinava por prazer. Ada,
cujo significado é adornada e ornamento, era símbolo da beleza externa e da gênese da vaidade, práticas que ecoavam naquela cidade da depravação. Zila, cujo significado é sombra ou proteção, ela representava a sensualidade e refúgio de um amor profano e ambíguo. Desta mulher nasce Naama, cujo nome significa agradável e encantadora, lembrando a beleza inefável que captura olhares, que adormece até os deuses e causa disputa nos que a desejam. A beleza de Naama não rejubilava a Deus, mas sim, jubilava a vaidade, a sensualidade e a imoralidade. A descendência de Caim se multiplicava demasiadamente e cada vez mais suas progênies se vangloriavam dos seus dons e habilidades. Foi dessa progênie que nasceu Jabal, filho de Ada, habilidoso na arte de criação de gado. Foi este filho de Ada que transformou sociedades nômades em sociedades sedentárias. Dessa forma, ele ganhou o bom nome de pai dos que criam gado. Também de Ada nasceu Jubal, dotado da arte de manejo de harpas e flautas. Este era habilidoso, mas suas canções não jubilavam a Deus. Pelo contrário, despertavam paixões descontroladas. Suas melodias induziam a sensualidade e a devassos sentimentos. Essa habilidade lhe rendeu a honra de ser chamado pai dos que tocam harpas e flautas. De Zila nasceu Tubal-Caim e Simo, ferreiro e fabricante de instrumentos. Este se ergueu como o melhor artesão da sua época. Ele fabricava objetos com as suas mãos, combinando fogo e metal como se fosse parte do seu destino. A fim de manter seu ofício sempre em brasa, a forja sempre se mantinha acesa dia e noite para que a criação não parasse. Ora, o pecado aumentava de uma forma escaldante, a vaidade se misturava com a sensualidade, a beleza era cultuada como se fosse algo divino. A beleza externa era mais valorizada, adorada e cultuada. Os prazeres e desejos atingiram sua alta estirpe nessa época. Ora, nessa altura, a progênie dos homens havia-se multiplicado, e desta linhagem lhes haviam gerado belas e formosas filhas, das quais seu aroma era como das belas flores que serpenteavam o Éden. Sua beleza era de tal maneira inefável como se de puras filhas dos deuses se tratasse. O seu olhar era cativante, como se fosse as águas serenas do mar. Tudo isso de lá do alto, os anjos sentinelas chamados guardiões observavam atentos as dádivas, filhas dos mortais, como espectadores de lá do cume dos altos céus. Então os gregoris, que a sua missão era de vigiar e guardar a terra, passaram a nutrir sentimentos por essas lindas e belas mortais. Então decidiram fazer algo que mudaria a história na Terra. Nunca antes, seres de luz haviam se misturado com o humano. Então esses seres angelicais se reuniram no cume do Monte Ardiz e eram em número de 200. Ali se reuniu Samiasai e os seus sequazes e deliberaram dizendo: vinde e escolhamos da espécie das filhas dos filhos de Caim, e com elas geremos filhos. Então Samiasai e seus partidários se amarraram em maldições e juramentos. Ali na grande montanha, que nos dias de Jared era designado de Ardias, após aquela ação passou a chamar-se Hermon, visto que é onde foi deliberado um destino que selaria a história na Terra. Esses anjos em número de 200 desceram à Terra para executar seus planos. Na Terra, mulheres como Estaar,
Naama e Grat-Barlat eram incríveis e belas dentre as filhas dos homens. Então os anjos desceram para tomá-las. E assim sendo, esses anjos desceram e montaram seus acampamentos perto do monte. Então começaram a atrair as filhas da terra para eles com palavras afáveis, dizendo: venham até nós, filhas da terra, e vos mostraremos o segredo dos altos céus e partilharemos convosco os mistérios que nem os profetas ousaram desvendar. Atraídos como abelhas mediante o mel, as filhas da terra, frágeis e mortais, eram atraídos até ao acampamento angelical. Então, pela sua beleza, fragrância, sensualidade, vaidade e pelo seu aroma, os seres de luz se apaixonaram por elas. Segundo Enoque, aqui encontramos a lista dos 20 perfeitos que eram chefes de 10 anjos. Semiasá, seu líder, Artecope, também dito Araquiba, Ramiel, Cucabiel, Ramiel, Daniel, Tamiel, Naraquijal, Ezequiel, Armaros, Batarel, Azael, Ananel, Sacrel, Sensapiel, Jonjael, Turel e Sariel. Então, quando eles se tornaram carne, e com seus desejos de tomá-las para si, e então as suas ações surtiram efeito, as filhas dos homens caíram diante dos anjos, então eles começaram a frequentá-las. Mas para além desse ato, embora que a Bíblia somente sussurre essa história, o livro de Enoque declara em alta voz essa história. Eles ensinaram as mulheres exorcismos, feitiços, sortilégios, familiarização com raízes, bruxarias, conhecimento das estações das estrelas, da lua e do sol. Cada anjo ensinou mistérios à humanidade. Azaziel tomou esta área e lhe ensinou a arte da sedução e da beleza e conquista. Cucabiel despesou a Naama e lhe revelou os segredos das estrelas e da lua. Cada união era feita mediante promessas. Aqui essas uniões eram testemunhadas pelas estrelas que como prata polida reluziam no cosmo. Aqui a santidade se juntava com o profano e, durante luares e noites longas, duravam banquetes luxuosos. Assim dessas uniões foram gerados os Nefilins. A Bíblia em Gênesis 6 diz o seguinte sobre eles: havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Essas criaturas eram uma aberração cósmica, visto que estes eram resultantes de uniões proibidas entre anjos e mortais. Manoá, filho de Baraquiel, quando nasceu ele por si abarcava a 3 metros de altura. Moriá, filho de Samiasá, tinha a capacidade de empurrar montanhas com a força das suas mãos numa velocidade dos raios de luz. Esses primogênitos híbridos cresciam de uma forma descomunal diante do olhar das suas mães. Em força eles eram hábeis. Só o seu crescimento era deveras estranho. O que crianças normais levavam anos para crescer, eles só levavam semanas. As crianças ainda pequenas devoravam toneladas inteiras. Jovens eram hábeis na arte da guerra e os adolescentes falavam com demônios como se fossem amigos de infância. Esses seres devoravam toda a semeadura feita pelos humanos. Tudo quanto era produzido eles levavam e comiam tudo. Gado era devorado, aves eram atacadas e mortas, nada escapava diante deles. Se até aves, plantas, ervas,
gado e até a própria humanidade também era dizimada. A terra se enchia de sangue e toda a terra corria diante deles. Guerras eram fomentadas, cidades eram erguidas, palácios eram lacrados e o pecado se triplicou. A vaidade se triplicou. A matança era uma prática comum naqueles dias. Até os gigantes primitivos assassinavam seus congêneres. Assim sendo, houve gigantes nos dias da Areda até os dias de Noé. Na verdade, a prole dos gigantes esteve na terra antes da descida dos Gregoride. A essa linhagem, a história relaciona a eles a descendência de Sete, um dos filhos de Adão, o primeiro homem. Entretanto, na época de Jared, a maldade triplicou. Os filhos dos anjos se tornaram seres de extrema violência. Enquanto a humanidade produzia, eles saqueavam e devoravam tudo. A situação era bastante crítica, visto que para eles tudo era objeto de consumo. Na época de Jared, de Enoque, de Matusalém, a civilização floresceu, cidades foram edificadas em honra a cada filho de anjo, templos e altares eram erguidos para a satisfação deles. Além dessas coisas, esses seres e seus pais podem ter sido eles que ensinaram a Jabal a arte da criação de gado, a Tubal-Caim o ofício da metalurgia e a Jubal a arte da música. Além disso, Enoque descreve esse tempo como um dos tempos de extrema decadência da vida moral da humanidade estava devastada, de todas as formas. Ninguém se sobrepunha diante dos gigantes Nefilim. Entretanto, Deus, atento nos seus, estava vendo tudo. Em alguns versos de Gênesis 6 diz que Deus se arrepende de ter criado a terra. A explicação para tal ato pode estar ligado à profunda corrupção que a terra estava sujeita. A corrupção, a falta de ética moral e de valores da fé degradaram as populações pré-diluvianas. Assim sendo, naqueles dias não havia lei, as pessoas eram cruéis ou más com as outras, os anjos disseminavam o caos. Azaziel, cuja ganância pelo saber era grande, ensinou a humanidade a arte de fabricação de espadas, lanças, facas, couraças, espelhos. Também ensinou as mulheres a arte de embelezamento, criação de adornos, ornamentos, tecnologias de ter uma beleza divina, coisas que a terra não sabia e ele os fez saber. Então guerras eclodiram, banhos de sangue foram derramados, a prostituição foi cimentada e das mulheres começaram a se declarar deusas, como é o caso de Ishtar, Naama e Zila. Na verdade, Azazel queria alterar a terra, segundo as práticas das suas obras. Amazaraque ensinou a prática de sortilégios e a divisão de raízes. Com essas ações, ele trouxe sobre a terra a feitiçaria, a bruxaria, o curandeirismo, a prestar adivinhações e a leitura de sortes. Amazarath transformou a terra num campo sombrio e cheio de trevas. Além deste, Armar os ensinou o desvendar de sortilégios. Barcaial ensinou a observação das estrelas, e isso fez com que astros fossem saudados como deuses. Foi daí que a lua, o sol e estrelas começaram a ser chamados de deuses. Aquibael ensinou Sinai, Tamiel trouxe a astrologia. Azaradel ensinou os movimentos da lua. Então a impiedade foi ampliada, a impunidade se tornou algo legal,
A barbárie foi legitimada, a fornicação passou a ser uma prática comum, orgias eram praticadas em noites claras de luares e estrelas acesas que eram testemunhas das ações sombrias na terra. Quando os homens se sentiram prestes a serem aniquilados, levantaram um grande clamor, e seus gritos chegaram ao céu. Então Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam do alto do céu e viram a quantidade de sangue derramado sobre a terra e todas as desgraças que sobrevieram. Eles então falaram entre si. O clamor da terra deserta de homens bate mais uma vez às portas do céu. A vós, ó santos do céu, invocam assim desoladas as almas humanas, levai o nosso lamento à presença do Altíssimo. Então eles falaram ao Senhor dos mundos: Tu és o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis. O trono da tua majestade permanece ao longo de todas as gerações do mundo. O teu nome é santo, glorioso e louvado em todo o universo. Tudo foi por ti criado e conservas o domínio sobre todas as coisas. Tudo é claro e manifestado diante dos teus olhos. Tu vês tudo e nada pode ocultar-se na tua presença. Agora clamam as almas dos que morreram, e o seu lamento chega às portas do céu. Os seus clamores se levantam ao alto, e em face de toda a impiedade que se espalhou sobre a terra não podem cessar os seus queixumes. E a Rafael disse o Senhor: amarra Azazel de mãos e pés e lança-o nas trevas. Cava um buraco no deserto de Dudael e atira-o ao fundo. Deposita pedras ásperas e pontiagudas por baixo dele e cobre-o de escuridão. Deixa-o permanecer lá para sempre e veda-lhe o rosto, para que não veja a luz. E a Gabriel disse o Senhor: levanta a guerra entre os bastardos, os monstros, os filhos das prostituídas e extirpa-os do meio dos homens, juntamente com todos os filhos dos guardiões. Instiga-os uns contra os outros, para que na batalha se eliminem mutuamente. Não se prolongue por mais tempo a sua vida. Nenhum rogo dos pais em favor dos seus filhos deverá ser atendido. Eles esperam ter vida para sempre, e que cada um viva 500 anos. A Miguel disse o Senhor: vai e põe a ferros sem Jaza e os seus sequazes, que se misturaram com as mulheres e com elas se contaminaram de todas as suas impurezas. Quando os seus filhos se tiverem eliminado mutuamente, e quando os pais tiverem presenciado o extermínio dos seus amados filhos, amarra-os por 7 gerações nos vales da terra, até o dia do seu julgamento, até o dia do juízo final. Extermina os espíritos de todos os monstros, juntamente com todos os filhos dos guardiões, porque eles maltrataram os homens. Purga a terra de todo ato de violência. Toda obra má deve ser eliminada. Que floresça a árvore da verdade e da justiça. O sinal da bênção será o seguinte: as obras da verdade e da justiça sempre serão semeadas na alegria verdadeira. Essa, amados, foi a nossa saga de hoje. Espero que tenha sido de muita valia. Eu fico por aqui e espero que Deus vos guarde e vos proteja. Eu sou Elídio Hernandes, o vosso narrador de histórias, e espero que esteja aqui no próximo vídeo. Inscreva-se aqui no nosso canal e comente o que achou da saga de hoje. Envio saudações a toda a juventude de Matendena, ao grande Laice, a Juvência, a Facela, a Lorena, a Argentina, a Arngel, a Venâncio,
a querida Estrela, e a todos que são meus sequazes e congêneres. Até a próxima edição. Fui.